Presente diário. Consequência. Segundo Samuel capítulo 12. Versículos de 1 a 13. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Certa vez, conversando com alguém que se justificava por um ato, ouvi a expressão: todos estão me condenando, até parece que cometi um pecado mortal. Pecado mortal? Qual não é? Embora seja cada vez mais comum ouvirmos que não existe pecado pequeno e pecado grande, todo pecado é pecado. No imaginário de muitos, esta diferenciação ainda é feita. Mas todo pecado é igual? Sim. Pecado é tudo o que nos separa de Deus, e isso leva à morte eterna. As consequências em vida que são diferentes. Na leitura de hoje, vemos Natã anunciando o resultado do pecado de Davi. Não é um mero castigo, mas o legado da trama em que se envolveu. Embora Davi tenha sido perdoado por Deus após arrependimento e confissão, ele e sua família sofreram consequências desastrosas. Alguns de seus filhos se envolveram em estupro, assassinato, usurpação do trono do pai. Porém, aquele que busca o perdão de Deus recebe a graça de ser perdoado. O que vemos em Davi, apesar de tudo, é que, embora as consequências sejam duras, pior seria ficar longe do Senhor. O Deus que perdoa também concede a força necessária para lidar com as consequências. Davi é chamado por Deus de homem segundo o meu coração. Ele não é tão bom assim. Bem pelo contrário. O Senhor concedeu a ele um coração novo, perdoado e pronto a enfrentar as consequências de seu pecado, e pode fazer o mesmo por nós. A profunda consciência da gravidade do pecado é a chave para buscarmos a única solução para ele: o perdão de Deus, mediante Jesus Cristo, que entregou sua vida em nosso lugar, pagando o preço por nossos pecados. Perdoados, estaremos livres para lidar com as consequências de nossos atos, por mais difíceis que elas sejam. A paz que o Senhor concede nos livrando da morte eterna é a nossa força. O perdão divino não nos isenta das consequências do pecado, mas Deus nos fortalece para enfrentá-las. Você ouviu Presente Diário.